Bora aprender a produzir aqui esse suporte de papel higiênico super fofo e muito fácil de fazer para colocar aí no seu banheiro e ficar aí um ambiente mais decorado, de uma forma simples e muito funcional, porque obviamente a gente precisa pendurar o nosso papel higiênico em algum lugar aí, né? E dessa forma, além de ficar linda, fica muito útil. E você consegue aí adaptar esse mesmo modelinho para usar também como porta-toalhas no seu banheiro. Então, uma forma simples de você decorar a sua casa e tornar aí um item bem funcional no seu dia a dia. Então vamos lá, para a gente produzir aqui esse porta-papel higiênico, a gente vai precisar aqui de uma argola. Essa que eu estou utilizando, ela tem 5 centímetros de diâmetro, tá? Aqui da parte de fora. Vou precisar de 2 contas de madeira, essa minha tem 20 milímetros. Tesoura, fita métrica, alfinetes para a gente prender aqui no nosso apoio para a produção, a agulha Esmirna, que essa agulha ajuda demais aqui a fazer os acabamentos. E para a produção eu vou utilizar aqui um cordão de algodão trançado de 4 milímetros sem alma. Esse que eu vou utilizar é lá da Cordões e Galhos, tá? E além aqui desses materiais, a gente também vai precisar de uma cavilha. Essa minha que eu tô utilizando aqui, ela é bem fininha, ela tem 1 centímetro de diâmetro, tá? E mede 20 centímetros aqui. Não precisa ser muito grossa, porque é muito levinho o que você vai colocar aqui, então é bem tranquilo, tá? Então vamos lá para nossa produção. Já tô aqui com os meus fios cortados e para a produção do nosso porta-papel a gente vai precisar de 4 fios medindo 1,5 m, tá? E eu vou começar aqui posicionando esses fios dentro da minha argolinha aqui de madeira. Mas esses fios a gente vai precisar ajustar as medidas deles, tá? Então a gente vai deixar uma ponta com 35 centímetros e o restante do fio para a ponta de fora, tá? Então vou começar aqui medindo para mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Vou pegar aqui 35 centímetros. E aí eu vou dobrar aqui ao meio, tá? Então eu tenho uma ponta com 35 centímetros e a outra ponta com todo o restante aqui do fio, tá? E eu vou fazer isso com todos os fios que a gente vai adicionar. Sempre vou dobrar uma ponta com 35 e a outra vai ficar com o restante. Vou dobrar aqui ao meio e vou posicionar aqui na nossa argolinha. Então, vou posicionar de cima, puxo aqui embaixo, ó. E vou trazer os 2 fiozinhos aqui no meio da argolinha que forma. E ajusto aqui. E esse fiozinho menor, ele vai ficar servindo como fio guia dos nós que a gente vai fazer. O nosso porta-guardanapos é todo feito em nó DNA e a gente vai incluir aqui apenas uma conta de madeira no meio do processo. Então, para fazer o nó DNA, a gente utiliza os fios das laterais. Os fios das laterais são o que vai consumir aí todo o processo de nós, né? Então, a gente vai fazer o consumo de nós apenas com o fio de fora, tá? Então, por isso a gente deixa o fio de dentro, que vai servir apenas de fio guia num tamanho menor, beleza? Então, vou repetir aqui o processo, lembrando que o fio que vai ficar para fora é o fio maior, tá? Então, a gente vai posicionar os fios de forma igual no processo. Vou pegar aqui. (35 centímetros), dobro ao meio. E agora eu vou posicionar ele para dentro, tá? Então, se antes eu tava com ele assim, para adicionar na argolinha, agora eu vou girar e o meu fio menor aqui vai para dentro, tá? Então, agora ele vai para a direita. Então, ó, repara aqui. Fio maior na direita, fio menor na esquerda. Então, vou laçar aqui da mesma forma, de cima para baixo, abro aqui o espacinho e puxo os 2 fiozinhos no meio dessa argolinha e ajusto. E aqui, ó, os meus 2 fios centrais, tá vendo? São os fios menores, vão ser os fios guia pra gente fazer os nozinhos com os fios maiores das laterais. Agora eu vou posicionar os próximos 2 fios iguais aqui do lado, tá?
Fio da direita maior, fio da esquerda menor e vou colocar desse lado de cá, de cima para baixo e puxo os 2 fiozinhos aqui no meio. E agora eu inverto a ordem, coloco o fio menor para dentro, né, que vai para a direita agora. E posiciono aqui no último. Então, só cuidado na hora de você fazer as laçadas, porque a gente tá colocando daqui para cá, tá? E se você colocar o fio desse lado de cá, ele vai ficar em tamanho diferente. Então, eu vou dar sequência. Ó, o meu fio maior está aqui na direita, o meu menor na esquerda. E agora eu vou colocar o menor na direita e o menor e o maior na esquerda. Faço a laçada e puxo os 2 fios no meio. E ó, repara como que tá posicionado os seus fios aí também. Então agora eu tenho 4 fios aqui laçados. Minha primeira perninha maior, minhas 2 próximas perninhas menor, aqui as minhas 2 próximas maiores e as minhas 2 próximas menores, tá? Então fios menores no meio e a gente vai utilizar os fios das laterais para fazer aqui os nozinhos, tá? Então vai ficar nesse formatinho aqui. Então vamos lá. Para fazer o nosso nó DNA, que é esse nozinho aqui, pode ser chamado de nó espiral ou nó DNA, a gente faz da seguinte forma. Vou colocar aqui pro ladinho esses 2 que a gente adicionou, porque a gente vai começar fazendo aqui por esses 2 fios que ficam com 4 perninhas, tá? Deixa eu posicionar eles aqui na mesa para não sair do lugar. A gente vai pegar aqui o fiozinho da direita e o fiozinho da esquerda e deixar os 2 fios aqui no meio, tá? Então, vou pegar o fio da esquerda, passar na frente dos fios do meio, fio da direita na frente do fio que veio da esquerda, por trás dos fios do meio e puxo aqui dentro da barriguinha da esquerda. De trás para frente, tá? E a gente vai só repetir o mesmo movimento até o final, tá? A gente vai começar fazendo 18 nozinhos desse aqui antes de adicionar a nossa primeira conta de madeira, tá? Então, vou começar fazendo aqui 18 nós DNAs, tá? Ou você pode alcançar aí 10 centímetros de nós, o que chegar primeiro. Então, vou começar aqui contando o meu primeiro nozinho. E vou repetir o mesmo movimento, tá? Só da esquerda para a direita. Então, novamente. Esquerda na frente dos fios do meio, direita em cima do fio que veio da esquerda aqui, ó. Por trás dos fios do meio e puxo dentro dessa barriguinha. E vai ser apenas esse movimento até o final. Então, o nó DNA ele vai fazendo essa voltinha. Então, a gente vai só acompanhando essa mesma voltinha. Ó, vou deixar os fios do meio aqui. Vou trazer esse fio aqui para a direita e o da direita para a esquerda para forçar aqui o movimento que ele vai fazer depois, tá? Então, ele vai só repetir esse movimento espiral. Então, vou repetir aqui, ó. Fios do meio, vou trabalhar só os fios das laterais, esquerda na frente dos fios do meio, direita atrás e pego no meio da barriguinha puxando. Tá vendo que ele vai fazendo essa voltinha? Então, a gente vai só girando aqui e deixando esse formato seguir normalmente. E só repetição, tá? Até fazer aí 18 nós ou 10 centímetros. Aqui eu vou contando por essas pontinhas aqui, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontinhas. Eu vou contando aqui, ó. Essas pontinhas são os nós que a gente deu. Ó, ele tá forçando já a volta, eu só respeito e viro aqui.
Sempre lembrando de segurar aqui os fios do meio, porque eles vão movimentando quando a gente puxa os fios das laterais, tá? Então, ó, passei aqui, eu vou segurando os fiozinhos aqui do meio, ó, com os meus 2 dedinhos para ajustar os fios de cima. Deixa eu contar aqui. Então, aqui eu já tenho 10 centímetros de nós, tá? E vou incluir agora a minha primeira conta de madeira. Pego os 2 fiozinhos aqui do meio e vou passar a minha conta de madeira aqui no meio. Lembrando que todos os materiais eu deixei também com as informações aqui na descrição da aula para facilitar, tá? Então, agora que eu adicionei a minha conta de madeira, eu vou fazer mais alguns bloquinhos de nós aqui embaixo, tá? Deixa eu subir mais um pouquinho isso aqui. Agora eu vou fazer mais 8 blocos de nós DNAs aqui. Deixa eu medir aqui para vocês. Isso vai dar aproximadamente 4 centímetros de nós. Então, ó, primeiro, tá vendo? Eu pego abraçando aqui a conta de madeira. E vou girando aqui para dar o formato DNA. Pronto, fiz mais 8 nozinhos aqui. E o legal é a gente tentar ajustar a conta de madeira para que ela fique virada para frente, tá? Para que fique bonitinho aqui no nosso porta-papel. Então aqui eu já tenho 4 centímetros de nós. E agora eu vou deixar esse ladinho desse jeito e vou pro próximo lado, tá? Antes da gente fazer aqui a alcinha que vai prender. Aqui do lado a gente vai repetir o mesmo processo. Então, pego os 2 fiozinhos aí das laterais, que são os fios maiores, tá? E vou trazer aqui, ó, fio da esquerda na frente dos fios do meio. Pego da direita, passo na frente do da esquerda, por trás e puxo aqui na barriguinha da esquerda. E vamos repetir a mesma coisa, fazendo da mesma forma, 10 centímetros de nós aqui. (10 centímetros, vou incluir a minha conta de madeira. Pego os 2 fiozinhos do meio e passo aqui. E agora concluo os 8 próximos nós. (4 centímetros). E agora a gente vai confirmar que os fios estão na mesma altura, tá?
para que não fique um lado torto, o outro fique maior, tá? Para que fique certinho aí. Então, junta aqui, ó, para medir todo mundo e ter certeza que tá certinho. Um ladinho só tá mais torcido que o outro, mas a gente vem ajustando aqui. Estão com a mesma medida, beleza. Agora a gente vai fazer aqui o fechamento do nosso prendedor, fazendo aqui a alcinha. E a gente vai utilizar o nó escondido para fazer esse nozinho aqui, tá? Para fazer o nó escondido, a gente precisa aí de mais de 2 fiozinhos medindo 60 centímetros para fazer esse nozinho. Então já tô aqui com os meus 2 fiozinhos cortados e eu vou, antes disso, começar a passar aqui o meu fio para cima, tá? Esses 2 fiozinhos que estão aqui nas laterais, a gente vai trazer por dentro dos nós aqui, ó, para poder esconder eles, tá? Porque a gente não vai mais utilizar esses 2 fios. Então, eu vou pegar aqui o fio, esse daqui tá vindo nesse sentido, ó, a gente só vai passar por baixo, trazendo aqui para cima, tá? Então, só não confunda com os fios do meio, deixa os fios do meio aqui quietinho. A gente vai pegar aqui o primeiro fiozinho e passar dentro dos 2 nozinhos aqui, tá? Então, conta 1, 2... Vou passar a minha agulha aqui de cima para baixo e trazer esse fiozinho para cima, tá? Esse fiozinho da lateral. Então, trago ele aqui de baixo para cima. Tá vendo? Ele vai ficar dessa forma. E agora eu vou repetir a mesma coisa aqui do outro lado com o outro nó, tá? Então, viro aqui, ó, fio da lateral, que foi o que a gente fez os nós. Pulo aqui 2 nozinhos, passo a agulha e puxo ele para cima. Vou repetir a mesma coisa com o outro lado antes da gente passar a cola e cortar essa sobra de fio, tá? Deixa eu até virar aqui. E para fazer o acabamento, a gente vai utilizar aqui a cola de silicone, tá? Eu gosto muito dessa marca, mas tem várias outras, como a Tech Bond. Enfim, mas eu gosto bastante dessa cola. Vou deixar aqui de ladinho para ela ir descendo. Então, vou repetir a mesma coisa aqui. Fio da lateral, passo 2 fiozinhos, ó. E puxo para cima. Viro aqui e vou fazer a mesma coisa com o outro lado. 2 nozinhos e puxo pra cima. E eu tô segurando os meus fios do meio aqui, pra eu não confundir, tá? Pronto, trouxe os fios aqui pra cima. A gente vai cortar essas sobras de fio e colar, tá? Então, eu vou pegar aqui a cola de silicone. Vou dar uma levantadinha aqui nesse fio, puxando um pouquinho aqui pra fora, ó. Passo a cola de silicone e trago o fio pra cima e aí eu posso cortar essa sobra de cima. E vou apertar aqui, ó, pra segurar esse acabamento. Repito do outro lado da mesma forma. É só um pinguinho de cola, tá? E aí a gente aperta aqui para segurar esse acabamento. Vou repetir com o outro lado a mesma coisa. Pronto, acabamento dos fios de cima feito. Agora a gente vai fazer aqui a argolinha, que vai ser por onde a gente vai prender aqui a madeira para passar o papel, tá? Então a gente vai até tirar a medida por ela. Aqui a gente vai deixar 2 dedinhos de distância para a gente fazer o nó
escondido. Aqui a gente vai deixar uma folguinha, ó, para passar a madeira, tá? E aqui a gente vai colar esse fio para que ele não fique saindo do lugar com o tempo. Então você passa uma colinha aí, ó. Aqui você bota o dedo embaixo, na parte de baixo você vai tirar a medida aqui do seu dedinho, tá? Para você passar a cola. Você pode até deixar aqui a madeira dentro do nozinho para que você não confunda a medida. E se você quiser utilizar a cola instantânea aqui para ser mais rápida a secagem, você também pode utilizar, tá? Então vou passar aqui um pinguinho de cola e vou trazer o meu fio para cima. Enquanto eu tô aqui fazendo do outro lado, eu vou botar esses pregadorzinhos aqui para segurar. E aí a gente só precisa garantir que os dois lados fiquem iguais. Então tira aí a medida, pode ser pelo seu dedinho, pode ser em centímetros, o que você preferir. Então ficou aí com 2 centímetros de distância. Tá? Tô medindo daqui. Vou fazer a minha voltinha. Para passar a cola. E vou medir aqui 2 centímetros também, tá? Então, segura aqui, ó, na madeirinha. Levanto aqui para passar a cola. E aqui eu volto os 2 fiozinhos, tá? Tirar aqui esse lado e vou posicionar aqui pra gente dar continuidade no outro lado, enquanto isso. Com cuidado para não soltar, tá? Vou virar aqui pra gente fazer o nó escondido. Pego aqui o meu fiozinho com 60 centímetros e eu vou fazer uma voltinha aqui, ó, tirando a medida dos meus 4 dedinhos. Fiz a voltinha aqui e vou segurar. Vou posicionar esse fiozinho aqui na frente desses 2 nozinhos que a gente tem pra cima. Você pode até cortar aqui, ó. Você já colou. Para fazer o nó escondido, a gente pega aqui o fio. Vou tirar a medida dos meus 4 dedinhos aqui, meu Deus, tá cheio de cola. E vou posicionar ele aqui na frente desses fiozinhos que a gente tem, tá? Então, ó, eu tô deixando a madeira aqui pra gente ter uma medida pra não apertar demais. Então, vou posicionar aqui o fiozinho menor aqui, ó, com essa voltinha. Então, você repara aqui o movimento que eu tô fazendo pra fazer o nó escondido. Eu vou deixar a argolinha pra parte de baixo. E agora eu vou vir fazendo voltinhas, ó. Pegando aqui de cima para esconder esse fio que a gente colou. Deixo aqui uma pontinha para cima e vou fazer voltinhas com o fio maior. Trago ele aqui para a esquerda, pego por trás, faço minha primeira voltinha, deixo a pontinha do menor aqui. E seguro eles aqui no meio para não saírem do lugar, porque a primeira voltinha vai ficar solta, vai ficar frouxa. Então, a gente precisa segurar aqui para que não saia do lugar todos os fiozinhos. Faço a minha segunda voltinha, passando na frente novamente, para baixo, tá? O primeiro nozinho que a gente fez tá aqui, a gente vai trazer o segundo para baixo. E eu vou tirando o meu dedo aqui aos pouquinhos. Passo mais uma voltinha para baixo. Então, aqui eu já tenho 2 nozinhos feitos. 2 voltinhas feitas. Vou fazer novamente mais uma volta. E mais uma voltinha. E aqui você vai começar a tirar a medida do quanto você consegue tirar a madeira, porque você vai precisar tirar e colocar isso aqui com facilidade para encaixar o papel higiênico, tá? Então, eu vou só trazer ele de volta aqui pra frente. E aqui a gente tem uma argolinha com a voltinha que a gente deixou pra baixo. A gente deixou uma pontinha pra cima e uma voltinha aqui pra baixo. Agora eu vou trazer esse fiozinho de trás pra frente aqui dessa argolinha. Seguro ele aqui desse lado com esses meus 2 dedinhos e vou puxar a pontinha menor aqui em cima agora.
vou trazer esse fio aqui pro meio, tá? Devagarzinho, para você não soltar todos os fios que você fez à volta. Eu vou trazer ele aqui pro meio. Você vai colocar o dedo em cima, você vai sentir onde tá o fio. Ó. Pronto, meu nó escondido já está feito aqui e eu posso cortar essa sobra de baixo e essa sobra de cima. Mas lembre-se de trazer o nozinho aqui pro meio, tá? Conforme você vai puxando, você vai sentir que o nozinho tá aqui. Corto aqui a sobra de cima e corto a sobra de baixo. E aqui a gente já tem a nossa alcinha pronta, tá? Agora eu vou repetir a mesma coisa com o outro lado. Vou incluir aqui a madeira, posso tirar desse lado por enquanto. E vou cortar aqui o excesso de cima para facilitar na hora da gente esconder o fio. Não puxa, se você estiver usando a cola de silicone, não puxa com força, tá? Porque ainda não tá 100% seco. Ele tá em processo de secagem, então se você puxar ele vai soltar. Se você tá utilizando a cola instantânea, ele já vai estar preso. E agora eu vou fazer a mesma coisa, pegar o meu fio aqui com 60 centímetros, vou fazer aqui uma voltinha na minha mão, ó, vai ficar dessa forma aqui. Pego a pontinha menor, posiciono aqui na frente. Coloco o meu dedo aqui na frente de todos os fios, a argolinha para baixo e com o fio maior a gente faz a volta. Segura todos os fios aqui por enquanto, tá? Porque eles estão soltos. Esses que a gente incluiu aqui para o nó escondido. Então, passo por cima dessa pontinha menor, faço minha primeira voltinha. E ele ainda vai estar solto, eu tô trazendo ele aqui. Vou fazer a minha segunda voltinha que vai segurar ele ali no lugar. E aí eu já posso tirar o meu dedo de cima. Se aqui eu fiz 3 voltinhas, eu vou repetir igual do outro lado, tá? Tem 2, 3 voltinhas. Como é que saiu? E agora eu passo aqui dentro da argolinha. E puxo aqui. Então, passei dentro da argolinha de trás para frente, ajusto aqui, ó, trago aqui, o fiozinho aqui para cima para ficar mais fácil da gente puxar. E puxo aqui o fio de cima, trazendo esse nó aqui para baixo. Então, ele vai ficar no meio aqui, ó. Eu consigo perceber, tá vendo, que ele tem um nozinho subindo. Repara aqui, ó. Ele tá na ponta, se eu deixar assim e eu cortar a ponta depois, ele vai soltar. Então, eu preciso trazer esse nozinho aqui pro meio. Então, eu vou vir devagarzinho puxando o fio, tá? Você pode vir trazendo assim, ó. E vou puxando devagar pra não trazer tudo de uma vez, senão ele vai soltar. E agora eu já não tô vendo mais aquela pontinha de antes aqui embaixo. Então, agora eu posso cortar aqui as sobras. Corto a de cima e a de baixo. Aqui eu abro e fecho. Adiciono e coloco novamente minhas duas argolinhas aqui para segurar. E tá aqui nosso porta-papel higiênico super fofinho. E você consegue utilizar aí como um porta-toalha também no seu banheiro, tá? E aí, nesse caso, como pode se tornar uma peça úmida, eu recomendaria que você usasse uma proteção na madeira, né? Você pode usar um verniz, enfim. Ou usar aqui um pedacinho de plástico ao invés de usar a madeira, para que não danifique a sua peça com o tempo. Mas olha que fofinho que fica. E aí você pode colocar aqueles adesivos, penduradores adesivos na parede, né? E colocar aqui o nosso suporte.
super fofo e pronto para deixar aí o seu banheiro cheio de personalidade e mais lindo ainda, além de muito usual. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial super simples, rapidinho, e que você produza aí para sua casa ou para presentear alguém querido. É um presente muito legal para alguém aí que está se mudando, indo para uma casa nova, então é muito baratinho de produzir. Você vê aqui que com um rolo desse você consegue produzir diversos penduradores desse, tá? De porta-papel. E se você produzir o seu por aí, não deixe de dividir comigo. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula e quais peças você gostaria de ver por aqui também. E lembra também de deixar aqui o seu like, curtir o vídeo e compartilhar com quem você gosta, para também ajudar aqui a entregar ainda mais o conteúdo e motivar a artesã a criar cada dia mais tutorial para vocês. Beleza? Então é isso e eu te vejo no próximo vídeo.